Salve, salve, afronautas! Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas, todos bem-vindes a mais uma transmissão ao vivo do nosso canal Pensar Africanamente, nossa ferramenta de luta, nossa ferramenta de comunicação, nossa ferramenta de disseminação de conteúdos, de história, cultura, tradição, ancestralidade africana e afro-brasileira. Está de volta hoje a coluna do professor Anderson Flor, o Tata Sinambá, desta vez naquela edição que ele chama de entrevistas, em que ele vai dialogar sempre com uma pessoa convidada, e hoje o Babá Lincoln estará aqui conosco, já trago para a sala. Deixa eu pedir a vocês que já estão aí para nos ajudar a disseminar o link e arrastar geral para cá. Nós estamos no YouTube, Pensar Africanamente, estamos no Facebook, Pensar Africanamente. Onde você estiver, já deixa seu like, seu dedinho aí para cima, para isso nos ajuda a, de alguma forma, impulsionar o algoritmo e aumentar a visibilidade da nossa pauta. Então, já deixa seu like, pega o link e avisa geral que o Pensar Africanamente já está ao vivo. Quem passou aqui mais cedo, deixou seu recadinho, foi a Miriam Castro. Bem-vinda, querida. Que bom que você... Acho que você já voltou, já está aí conosco de novo. Mari Noeli, boa noite a todos e todas. É sempre uma alegria, um grande aprendizado acompanhar essa coluna. Não tenho dúvida de que isso se repetirá hoje, certamente, Mari Noeli. A Charles Soul nos acompanha lá da Austrália, a Alessandra nos cumprimentando, Márcia Emê, que maravilha, precisamos aprender muito sobre a temática. Olha o Wagner Campanello, Wagner Campanello trazendo aqui uma informação, que a Polícia Militar foi criada no mesmo dia da abolição, 13 de maio, informação que eu não tinha, mas dialoga bem uma questão com a outra. Muito bem. Eu já vou trazer aqui para a sala, enquanto o pessoal vai chegando, vai entrando, vocês vão soltando o link aí, o professor Anderson Flor e o professor Babá Lincoln. Então, e faço para vocês já aquela apresentação resumidíssima, aquela apresentação que se chama hoje, a moda chamar de mini bio, né? É aquele resuminho da vida da pessoa, que não traz nem um centésimo da trajetória, mas nos dá uma noção aí de quem é e o que faz. Olha só, o pessoal da Oralidades da Universidade Federal Fluminense chegando, Luísa Rodrigues, Silvana Bispo, de Lauro de Freitas, Bahia, uma maravilha ouvir vocês. E o pessoal vai chegando aí, de vários estados, de várias regiões. Eu acho legal quando vocês colocam de onde estão falando, que a gente tem uma dimensão do alcance que está tendo o nosso trabalho. Então, podem colocar aí, que eu acho bem legal saber de onde vocês estão falando, viu? Carla Daniele, é isso. O pessoal está chegando, e é vocês quem tem que avisar, tá? Se a gente depender do algoritmo, ninguém vai saber que nós já estamos ao vivo. Então, por gentileza, vão avisando aí que nós já estamos chegando. A Márcia Emê dizendo, falando do Bembê do Mercado em Santo Amaro, Bahia, também 13/5, completando 13 de maio, completando 135 anos, o Bembê do Mercado de Santo Amaro. Muito bem. Deixa fazer, gente, aquela apresentação resumida. O professor Anderson Flor, vocês conhecem bem, é o Tata Sinambá, Tata Nkici da Inzo Indandalunda, filósofo, professor de Filosofia e Direitos Humanos na Universidade de Brasília. Babá Lincoln Jesus, que é babalorixá e professor da Unilab. Ele é autor do livro Exu nas Escolas, uma proposta educacional antirracista. Fez seu estágio pós-doutoral no programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Identidade da Universidade Federal... Ixi, eu não vou identificar, é UFRPE. Eu não vou identificar de onde é. É doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente desenvolve suas atividades como pesquisador nas áreas de manifestações culturais e religiosas africanas e afro-brasileiras, no terreiro e na escola.
especialista em Exu. O livro Exu nas Escolas nos ensina que, por meio de uma educação transgressora, abrimos caminhos para novas bases civilizatórias da nossa sociedade, repensando a partir da ancestralidade a construção de um novo futuro. Para quem não assistiu ou não se lembra, o Baba Lincoln já esteve aqui há pouco tempo, também na coluna do professor Anderson Flor, dialogando Ori e saúde mental, viu? Está aí à disposição de vocês, para quem não assistiu, depois aproveita e assiste. Gente, eu hoje estou aqui com vocês como espectadora, né? Eu estou aqui para ouvir ouvir, assistir, acompanhar o bate-papo entre essas duas autoridades acadêmicas e autoridades tradicionais de matriz africana. Eu só posso agradecer e me colocar aqui acompanhando junto com vocês aí do chat. Professor Anderson Flor, passando já para você. Bom, pessoal, boa noite. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Nesse que é o mês de aniversário do canal, né? Uma das últimas atividades do mês do aniversário do canal. São 4 anos aí de história, né? Que a gente vem tentando construir esse espaço coletivo, né? De uma produção, de uma comunicação antirracista, e que a gente tem tentado disseminar essas informações que muitas vezes a gente não sabe muito bem sequer onde encontrar, né? E é muito curioso que numa época que a gente tem chamado de era da informação, tenha tanta informação que a gente tenha dificuldade de saber onde procurar, sobretudo com o mínimo de cuidado, que ela tenha sido preparada, né, com cuidado. Então, acho que isso é uma alegria ter esse canal, uma alegria ter Silvani como nossa editora principal, e também como nossa sempre majestosa anfitriã. E comemorar esses 4 anos numa conversa que retoma um pouco do sentido dessa coluna também, que a gente está pensando o pensamento africano, né? Essa ideia de um canal que se propõe a pensar africanamente, sobre os nossos temas em torno de uma luta antirracista, né? E isso é interessante para que a gente possa festejar coletivamente com pessoas queridas que passam por aqui no chat conosco, e deixo um abraço a cada uma e a cada um. E a gente tem a alegria de receber novamente aqui Baba Lincoln, né? Que, como o Silvani chamou a atenção, esteve conosco aqui numa conversa muitíssimo interessante com a Ela deixar Denise Botelho, né? Professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é o FRPE, né? Acho que você estava com ela lá, né, Baba Lincoln, lá no programa de Cultura e Identidade. Para a gente conversar um pouco nesse contexto em que os debates, né, lembrando que este ano nós fazemos 20 anos do parecer da professora Petronília, né, sobre a Lei 10.639, né, que estabeleceu as diretrizes para o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Ano passado, a própria modificação da LDB pela 10.639 fez 20 anos. Esse ano, esse documento absolutamente potente, né, que, de uma forma bastante importante, ajuda a gente a pensar o sentido da lei, né? Que, infelizmente, a gente ainda está fazendo um esforço gigantesco para que ela, de forma cuidadosa, funcione para além de comemorações que acontecem em novembro, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, nesse contexto de juntar essa comemoração do aniversário do canal, os 20 anos do parecer da professora Petronília, né? Que é um texto pelo qual eu tenho um carinho gigantesco, e que é um texto que, infelizmente, muitas e muitos de nós não conhecemos,
é um texto que dá para a gente um panorama de como há um impacto profundo na própria imagem de educação se a gente leva a sério, né, as demandas que a 10639 leva para a LDB, né, e trazendo para nós, para esse debate, né, alguém que vai observar a partir, né, da prática do terreiro e do pensamento do terreiro, que talvez seja o que vá ser mais interessante aqui. Eu acho que a prática não tanto, mas embora a gente não possa separar tão facilmente assim teoria e prática no pensamento, ou pensamento e prática no terreiro, né? Mas a partir disso, como é que a gente pode ir para uma reflexão sobre educação antirracista? Porque uma das coisas, isso é importante lembrar, né? Eu estou desde a primeira hora trabalhando com formação docente para 10639. Ainda em 2003, estava trabalhando na criação de uma disciplina, lembro disso com muito carinho, como um componente curricular para trabalhar com os elementos de direitos humanos e educação antirracista na licenciatura. E desde 2004, num programa Educação Africanidades Brasil, uma das coisas que a gente ouvia muito dos professores e professoras em formação era a ideia de que trabalhar com pensamento, com elementos africanos, encontraria uma resistência das forças evangélicas, porque essas pessoas tenderiam a pensar que a gente estava tentando fazer doutrinação religiosa com os meninos, né? Fazer com que os meninos virassem macumbeiro, alguma coisa nesse sentido, né? E o que a gente encontra na trajetória de Babá, e por isso é importante que a gente o escute aqui, é pensar que isso é uma falácia, para mexer com conversa. Não tem nenhum interesse religioso da presença do pensamento do terreiro na escola. Se é que tem algum interesse religioso em algum lugar, mas de todo modo, na escola, com certeza não. Não é isso que nos interessa. Não é fazer ensino religioso com candomblé, com terreiro, nada disso, né? E isso é muito bacana na proposta de Baba Lincoln, e por isso ele está aqui conosco para conversar como o terreiro pode nos ajudar a pensar na educação antirracista e fazendo, e eu acho que por isso o parecer da Petronilha, da professora Petronilha Silva, é tão importante, porque ela chama atenção que não é só uma transformação no currículo, né? É a própria educação que se transforma quando a gente pensa de uma outra forma a educação antirracista e aquilo que está proposto pela 10639. E isso está explícito no trabalho de Baba Lincoln, né, que está chamando a atenção em como a gente pode repensar a própria educação, a própria prática pedagógica, né, o próprio pensamento sobre a educação. Então, por isso que a gente traz para cá, né, Baba Lincoln, né, e queria começar nessa conversa, né, para ouvi-lo, né, ele que é ao mesmo tempo um babalorixá e um professor universitário, né, que está hoje na Unilab, fazendo um trabalho muito interessante na formação docente. E como que eu acho que para que a gente chegar nesse trabalho do projeto Gestão nas Escolas, queria te ouvir um pouco, Baba Lincoln, sobre essa trajetória, né, dessa tua trajetória como conciliando, né, esse papel duplo de alguém que está pensando a formação no terreiro e alguém que está pensando a formação na universidade. Ou seja, como é que esses papéis, né, de alguém que lidera uma comunidade de terreiro e alguém que lidera uma comunidade acadêmica, né, como é que você concilia, como é que essas duas posições se relacionam na tua trajetória. E essa é uma boa desculpa para ouvir um pouco sobre a tua trajetória acadêmica. Por favor, Baba Lincoln. Boa noite a todas as pessoas, boa noite, Silvani, boa noite, o Anderson, meu Mutubá, a Bênção, Mucuyu, Colofé, Saravá, todos e todos e todos. É um prazer gigantesco estar aqui de novo, né? Trazendo o Exu nas escolas, uma proposta educacional antirracista,
Queria agradecer imensamente o convite mais uma vez e agradecer também a todas as pessoas que fazem esse canal acontecer e acompanham cotidianamente nas postagens, nas publicações, o conteúdo que é tão significativo e fortalece tanto o que a gente faz, né? Eu vou começar de uma forma bem descontraída com a partir de ontem, né? Ontem eu estava fazendo uma gira de Umbanda lá em casa, minha casa de Candomblé, mas eu também trabalho com algumas linhas da Umbanda, porque é a nossa ancestralidade afro-brasileira, né? E seu Tranca-Rua das Almas, né? Que é meu Exu, que é quem nos ajuda a conduzir a vida, né? Ele disse assim, eu estava pensando justamente isso. O terreiro está se expandindo muito, é muito trabalho, e eu vou sair da universidade, né? E aí Tranca-Rua disse, não, é lá que você precisa estar e é lá onde muitas pessoas precisam de você. Não é hora de sair. E é interessante dizer que hoje, né, o Terreiro Escola Eliachel Bauladeji, ele tem 15 anos aberto. E seu Tranca-Rua disse sempre, junto com todas as outras entidades e orixás e protetores, que quando eu fosse para dentro do terreiro, né, eu iria conseguir chegar onde eu queria, que era ser professor universitário. Aí, quando eu conquisto todo esse espaço, o terreiro se expande, cresce a partir das ideias de pensar a escola como essa encruzilhada de transformação e o terreiro como um local também de novas possibilidades da vida. E aí, eu estou na Unilab hoje, né, apesar de uma trajetória caminhando por vários locais da educação, mas eu estou na Unilab na área, concentrado na área de manifestações culturais e religiosas africanas e afro-brasileiras, né? Estando lá no curso de pedagogia, apesar da graduação em física, há muito tempo atrás que eu não exerço, mas eu consigo ter esse olhar dimensionado entre as diversas ciências, né, de uma forma até multidisciplinar, mas com mestrado e doutorado em educação, também discutindo movimentos sociais e educação popular. Então, eu sempre pensei e me preocupei desde o momento da minha iniciação, há quase 25 anos já, né, no Candomblé, como filho de Xangô, em como eu iria trazer uma discussão que pudesse abrir portas para as pessoas que estavam dentro do terreiro e para desconstruir toda aquela série de estereótipos, né, que está tão fincado na nossa sociedade, né? Como contribuir, não é nem trazer, é como contribuir, porque somos muitos e muitas, né? E Exu vai potencializando tudo isso. Então, essa trajetória, ela começou paralelamente, porque, como eu disse, eu sempre fui professor de matemática e física, né? Então, ela começou paralelamente muito querendo saber o que é que eu poderia levar para dentro da minha sala de aula, que estava naquele universo que me fez voltar ao ponto de equilíbrio que foi o terreiro, né? Eu cheguei no terreiro há 25 anos atrás, com questões de saúde mental, equilíbrio, né, e sem vontade de viver. E o terreiro me deu vida a partir da iniciação. Eu renasci com o Xangô, mas renasci com o Xangô entendendo o meu compromisso. Ele foi demarcado desde sempre, né? Desde sempre. E aí, nesse momento de iniciação, eu disse, não, eu tenho que sair da área que eu estava estudando, que na época era engenharia mecânica, e fui para física e pedagogia, consequentemente. E aí foi muito contraditório, né? Porque não é nem contraditório, foi muito difícil procurar e não encontrar quase nada. E eu dei uma sorte muito grande, que eu encontrei uma pessoa ao lado do departamento de física, né, lá da Universidade Federal do Ceará, no departamento de engenharia, que dialogava
como parceiro e me encheu de ideias, que foi o querido professor Henrique Cunha Júnior, né? Foi um grande mestre que me deu muitas ideias e me ajudou a pensar quem eu sou hoje, né? Quem abriu o caminho. Henrique Cunha, ele foi Exu para muita gente. Foi e é Exu para muita gente. Ele nos enche de ideias, né? E ele apresentou uma pessoa muito querida, que foi a professora Zelma Madeira, que me orientou no mestrado na educação na UFC. Anos depois, fui o único orientando dela lá, depois ela foi seguir a vida, hoje é até secretária estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial aqui do nosso estado, e professora da UES, do Serviço Social. E eu comecei, né, todos esses anos, a tentar beber para ver se matava essa sede de como compreender os elementos e tecnologias e valores civilizatórios que estavam presentes no terreiro, dentro do terreiro, e levar para a sala de aula. A princípio, eu levava para a minha sala de aula, para as minhas aulas de ciência, de física, de matemática, quando eu dava aula como professor temporário na rede estadual, depois como professor efetivo na Prefeitura de Fortaleza. Muito de forma pontual, né? Porque é isso que milhares de colegas fazem no cotidiano da vida da sala de aula. Até que eu passei no primeiro concurso na Universidade Federal Rural do Semiárido e fui trabalhar com a educação do campo, né? Trabalhar com a educação do campo. E lá no contexto da educação do campo, eu comecei o doutorado em João Pessoa, morando em 3 estados, né? Rio Grande do Norte, trabalhando Ceará, porque tinha um terreiro, e João Pessoa, que era o doutorado, então eu estava nesse triângulo aí pelo Nordeste quase que semanalmente, tentando manter o terreiro e manter o meu trabalho e manter essa dinâmica, mas pesquisando práticas de educação com o semiárido, que me fez perceber a necessidade de levar todas as realidades para dentro da sala de aula como prática pedagógica. Posso dizer que na UFES eu aprendi a ser professor de práticas pedagógicas. Então, eu sempre me preocupei muito com a formação de professores, mas nessa perspectiva de estar pensando a ponta, né? A ponta, o chão da sala de aula. Porque eu acredito que essas micro-revoluções, né, elas têm que acontecer no cotidiano. Elas são elementos que Exu vai nos dando e os ancestrais vão nos dando no cotidiano através da intuição ou da compreensão de uma memória ancestral, né, através do nosso Ori, mas que ela tem que ser hoje, ela não pode esperar. E aí, em 2017, eu consegui um afastamento para o doutorado. Em 2018, eu rapidamente começo a estudar para o concurso da Unilab. Então, o Xum me deu, né, essa oportunidade. Estava iniciando um Ayahuasca de Oxum e um colega chegou lá e disse: olha, tem um concurso que é sua cara. Aí eu disse: mas é para que área? Manifestações culturais. Eu disse: não, eu trabalho com referencial marxista, não tem nada a ver uma coisa com outra. Trabalho com educação do campo. Ele disse: você é pai de santo. E aí eu fui consultar o jogo de búzios. Faça. Porque tudo que a gente faz, né, é orientação da nossa ancestralidade. E aí cheguei ao concurso da Unilab em 2018, voltando para casa. O Orixá me fez andar o mundo para aprender a caminhar. E aprender a caminhar com os pés no chão, com bastante humildade. Eu retorno para casa e começo muito inspirado no que muita gente querida faz, principalmente você, viu, Anderson? A pesquisar valores civilizatórios, princípios filosóficos, né? Presentes dentro das manifestações culturais e religiosas. Então, eu pensava muito a questão de como estar compreendendo esses princípios filosóficos e valores civilizatórios que estão presentes nas manifestações, mas eu pegava a capoeira
e fazia um estudo comparativo com o terreiro. Nessa ideia desse cenário, eu já estou em 2019, 2020, e aí vem a pandemia, né? Vem a pandemia. E para manter a nossa sanidade, nosso equilíbrio, a organização do nosso ORI, eu acredito que a maioria de nós começou a ocupar esse espaço virtual de várias formas, E dessas várias formas, eu comecei a convidar pessoas queridas para estar discutindo comigo nas lives, né? Eu não queria parar o projeto, né, de pesquisa que eu estava desenvolvendo, que era justamente entendendo essa intersecção entre os princípios filosóficos presentes no terreiro e na capoeira. E aí eu cheguei e fiquei dentro do terreiro. Até hoje eu não consegui chegar lá na capoeira. E aí veio Denise Botelho e várias outras pessoas, Luiz Rufino, vários outros pesquisadores e pesquisadoras, pais e mães de santo, pensadores que nos ajudaram realmente a amadurecer muitas questões, né, que estão presentes hoje no que eu compreendo e aponto, tanto como referencial didático metodológico antirracista, mas também como possibilidades de estar pensando esses valores civilizatórios e princípios filosóficos. Então, eu comecei a desenhar a partir dessas falas, né, e a partir do direcionamento de Exu, a ideia de estar no auge do bolsonarismo, discutindo realmente Exu, mas na perspectiva da escola. E aí, eu levava isso e era, assim, massacrado pelas pessoas, né? Estávamos no auge do enfrentamento de tudo. Muitos colegas surtaram quando o ex-presidente ele, né, veio, e aí toda aquela perseguição, e eu disse, não, eu estou em casa, estou no terreiro, sozinho, não tem movimento, não tem filho, eu estou na pandemia, eu tenho que manter as pessoas isoladas mesmo, porque é uma questão de saúde e prudência, mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar calado, não, eu vou falar, eu vou conversar com as pessoas. Então, eu começo a fazer uma série de lives, né, semanais, e começo a fazer a ocupação desse espaço virtual, sabe? Com o meu povo de terreiro, né? Os colegas que estavam ali pesquisando e eram parceiros e aliados. E aí, Denise, ela disse, você já pensou a sala de aula como uma encruzilhada? Aí veio aquela velha questão. Sala de aula, ela é uma encruzilhada. Nós, professores e professoras, nós temos o plano A, o plano B, o plano C, montamos o plano de aula, mas para dar uma ideia de onde a gente vai seguir caminhar, mas Exu é que vai nos deixar conduzir a aula conforme a necessidade que nós estamos lendo naquele contexto. Eu digo, opa, o que é isso? Educação contextualizada. Todo esse cenário, ele precisa ser lido. E aí eu lembrei muito das minhas práticas pedagógicas, né, com as estudantes da educação no campo, lá na UFESA, que os professores da cidade, do contexto urbanocêntrico, eles iam para o campo, davam aula e voltavam trabalhando só o livro didático. Eles não faziam leitura do cenário de mundo para dialogar com o contexto. Aprendi isso também no MST, né? Com as práticas pedagógicas do MST. Então, eu comecei a dizer, não, esse cenário aqui ele tem que ser montado de novo, mas ele tem que ser montado com base no que eu vivo e no que milhares de pessoas no Brasil vivem no cotidiano como contexto civilizatório, que é o terreiro, mas que não é utilizado para potencializar a Lei 10.639, nem 11.645. E aí vem aquela velha discussão, né? Mas uma discussão que ela tem que ser intensa e intensificada por nós afro-religiosos, que o terreiro ele não é só espaço religioso. O terreiro é um território civilizatório, né?
Então, aí vem toda a onda levantada pelo Baba Sidney, que me ajuda muito a pensar a partir das lives, do acompanhamento que eu fiz, né, em todo esse cenário, de estar entendendo o que ele queria trazer de uma forma tão forte. Porque eu amo forte, né? Encantador e forte. Mas de estar demarcando o terreiro como um território civilizatório. Então, ali a gente não vai se prender só a um cenário religioso. Não, nós temos tanta coisa a mais, né? Tantas outras religiões dentro de um terreiro que estão ali, que dialogam, que vão usar das suas tecnologias para a sobrevivência daquela comunidade, que as pessoas estão, né, ainda com a visão do estereótipo cristalizado. Eu digo, não. Aí eu disse, já que nós estamos no auge do bolsonarismo, vamos para o enfrentamento. Então, eu dizia, sabe, Silvani, eu vou assentar Exu na porteira de todas as escolas do Brasil. E aí eu esperava a lapiada, né? Utilizava dessa metáfora, né, com forma de trazer realmente a atenção de todos aqueles e aquelas. Seu método doido. Como é que esse professor vai assentar um Exu na porta de toda a escola do Brasil? Aí eu dizia, né, depois que eu chamava a atenção, eu dizia, para os conhecimentos dos povos que foram silenciados, acorrentados e amordaçados, estarem presentes dentro da sala de aula. Os povos que nunca tiveram chance na disputa. E aí começava, né, a andar todo o processo. Um processo de perseguição, mas um processo de chamar atenção. E um processo de chamar para discussão. Pensando o contexto e o cenário de micro-revolução cotidiana. Pensando tudo isso como uma grande onda de potência energética. Então, não foi inocente, né? É lógico que depois eu tive uma rebordose muito grande, principalmente depois daquele cenário em que o Exu nas escolas começou a ser perseguido nas campanhas políticas, dizendo que era algo ligado à bruxaria, que ia para a escola, depois ligado até a pedofilia, por conta do símbolo fálico de Exu, né? Coisa que não tem nada a ver, porque o cenário não é levar religião para a escola, não é um contexto proselitista, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, é entendendo que nesse território civilizatório nós temos medicinas, nós temos tecnologia, nós temos filosofia, nós temos consciência ambiental, nós temos potencializações de inteligências múltiplas. Dentro do nosso contexto, tem um cenário, por exemplo, onde a escola hoje ela está estruturada pelos grandes conglomerados internacionais e o Banco Mundial para trabalhar só português e matemática, né? São os conhecimentos mínimos para atender aos indicadores internacionais, para as escolas terem as verbas, né? Então eu disse, não, dentro do terreiro nós temos potencialização de todas as inteligências múltiplas. Não adianta a gente pensar que uma criança de terreiro ela vai ter a mesma educação de uma criança que vive em um cenário cartesiano. Não adianta, de forma nenhuma. Uma criança de terreiro ela vai primeiro ficar, né, impaciente dentro de um cenário. Como é que eu posso dizer? Silenciador e castrador da escola, porque ela vai ter que passar 4 horas sentada ali. E eu disse, não, o professor, principalmente da educação infantil, ele tem que modificar a prática pedagógica dele, pensando em corporeidade. E aí eu começo a trazer, para além disso, né, questões de como está entendendo esses princípios filosóficos e valores civilizatórios a partir de caminhos, né? Mas é interessante tentar traçar uma ideia, né? Como eu vou organizar tudo isso.
Porque eu disse, se eu começar a escrever tudo que eu estou pensando, eu vou escrever 4 livros nessa pandemia. Ou eu surto, ou eu faço um e jogo ideia para as pessoas, né, irem pegando as sementes aí, irem se retroalimentando e fazendo isso como um movimento. Aí eu disse, não, eu não posso deixar minha comunidade, não vou ser o boi de piranha, eu vou chegar e vou aqui ser, né, muito essa ideia de estar plantando sementes. Então, eu escrevi o e-book, que eu acho que foi o que você viu, Anderson, me soltei no mundo, né? Muito trabalhando a questão da imagem de Exu, como aluno da imagem de Exu, como professor, a imagem de Exu como o homem da tecnologia, o cientista, também a mesma coisa, a professora, né? A professora tentando trazer o fortalecimento da imagem da mulher negra como cientista, como escritora, como professora, como bela, como poderosa. Então, todo esse processo de reposicionamento, ele foi feito na imagem da época de tratamento, né, do e-book e das outras atividades que foram feitas, porque era um projeto de pesquisa, né? E aí esse projeto de pesquisa da Unilab depois dialoga e se torna um projeto de extensão chamado Pedagogias. Então, as imagens de Exu na sala de aula, segurando o mundo, não sei se dá para ver, né? Exu nas escolas, uma proposta educacional antirracista. Exu segurando o mundo e recontando essa história, né? Foi feita essas imagens por um artista baiano, o Aqueran. Aqueran é até o Instagram dele, quem quiser segue lá. De uma forma fantástica, né? A gente ia dialogando semanalmente e ele ia montando, ele dizia, faz isso, vamos pensar isso, tá massa, mas construindo esse espaço de reposicionamento e construindo esse cenário de disputa, porque a disputa foi e é intensa, né, no cenário de formação de professores. E aí uma coisa que me motiva, né, é o cenário da Unilab. Eu acho que a gente apanha tanto no contexto cotidiano e o cenário da Unilab é um cenário confortável, porque eu estou dentro da universidade num curso que vem uma perspectiva, né, afro-referenciada, mas que, ao mesmo tempo, vai dialogar, né, em todas as suas componentes curriculares nesse cenário de partir do contexto africano, caminhar pela diáspora, chegar dentro do terreiro, partir de volta do terreiro para a formação de professores, para a formação e desenvolvimento humano no contexto, né, da diáspora. Então, esse cenário ele se torna confortável, ele me posiciona ser mais audacioso, né? Ser mais audacioso. E aí, hoje eu estou lá, né? Eu estou voltando desse cenário, também trabalhando, né, esse processo de construção do terreiro como um espaço pedagógico. O terreiro como um espaço que não mais cala as pessoas, né, ou baixa a cabeça e cala, mas entende isso como hierarquia e respeito, mas também entende que o diálogo ele é aberto para que as pessoas compreendam as tecnologias que são tão importantes para o nosso cenário de vida hoje, né? Eu acho que esse momento inicial traz elementos para a gente estar pensando como é que conduz o resto da live, porque senão eu vou falar direto. Muitos elementos, Babalinco. Antes de passar, professor Anderson, deixa eu só dialogar com algumas pessoas que chegaram aí. Tem pessoas perguntando onde adquiro o livro, quero adquirir esse livro, que maravilha. A Tônia Lira dizendo, professor, penso que os cursos de formação docente têm que reestruturar os seus PPCs, contemplando os conteúdos de filosofia e religiões de matriz africana e afrodescendente. Eu tomo a liberdade, Sônia, de retirar daí
os conteúdos das religiões. O nosso sagrado não tem que ir para a escola. E acho que está muito bem colocado na fala do Babalinco ali. O que nós queremos dentro da escola e queremos dentro da sociedade como um todo é realmente os nossos princípios fundamentais e todo esse cabedal de conhecimento, de africanidades, né, que estão nessas pequenas Áfricas que se construíram os terreiros no Brasil, né? Tudo bem, olha só, Babai na Tobi aí nos acompanhando, Pedro Neto, pedindo a benção, Tata Encosto Nambai ao Babalinco, agora não nos acompanhando mais de São Paulo, e sim de Brasília, muito bem. As pessoas que chegaram depois já sabem que o que perderam vocês vão poder depois acompanhar, porque fica à disposição. Zezé Menezes dizendo que trabalho lindo. Deixa eu ver. A Alessandra colocou aqui uma coisa que eu achei bastante interessante. Existe uma tentativa constante por séculos de embranquecer o candomblé e outros elementos culturais africanos brasileiros, o que potencialmente pode destruir o candomblé, assim como a capoeira, as comidas, né? Ele dizendo que o candomblé e o terreiro, em toda a sua estrutura, é anticolonialista, é revolucionário, porque não é uma organização que os colonialistas, escravistas e capitalistas ainda não conseguiram organizar para o lucro, não conseguiram se apropriar. A Alessandra dizendo a educação de terreiro em país colonialista é revolucionário. O Davidson nos acompanhando, dizendo ele é pernambucano, vive na Paraíba, mas no momento está nos acompanhando lá da Espanha, onde ele foi fazer um intercâmbio, ou seja, já é madrugada lá para ele dizendo já é madrugada, mas não poderia perder, é um prazer ouvir. A Dilbene aí nos acompanhando também, pedindo a bênção, que maravilha, Dilbene, bem-vinda. A Laurita dizendo, eu queria fazer um trabalho melhor como professora, mas às vezes me sinto insegura. Como trabalhar na sala de aula? Onde conseguir conteúdo, material confiável? Emerson Raimundo, estudante de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, dizendo... Bom, eu vou deixar, já que ele está fazendo uma pergunta, eu deixo para depois vou deixar o professor Anderson Flor continuar aí o diálogo e depois a gente traz o que for pergunta para a última rodada. Professor Anderson, por favor. Bom, primeiro agradecer a Babalinco por essa fala inicial, eu acho que ajuda a gente a entender, inclusive, como o próprio projeto do Exu nas Escolas foi concebido, né? E acho isso muito importante, inclusive, para fazer cor a isso que Silvani chamou a atenção respondendo ao chat, né, em função do que levar do terreiro para a escola. Eu acho que isso é muito importante. O que é ritual? Bom, a gente não tem uma distinção, pelo menos naquilo que eu vivo, entre sagrado e profano. Mas a gente não fica fazendo ritual o tempo inteiro, assim como a gente não come o tempo inteiro, a gente não faz nada o tempo inteiro. Então, na escola, não é o momento de fazer ritual. Assim como espero que sei lá, tocar um carro aqueles carros de carnaval. Me lembrou que o Baba Paulo costumava dizer, quando as pessoas subestimam o que as autoridades, as lideranças de matriz africana conhecem, sabem, eles dizem assim, só porque a gente bate cabeça, eles acham que a gente fica limitado de inteligência, com limitação cognitiva. Né? Exatamente. E é muito importante que a gente entenda, primeiro, o terreiro como um lugar pedagógico, como o Babalinco lhe chamou a atenção. E que ele não é só um lugar pedagógico que transmite conhecimentos quaisquer, mas que transmite um conhecimento que é produzido no seu interior. Acho que isso é muito importante. Ele é também um lugar de produção de conhecimento, não apenas de reprodução de conhecimento, não só de fazer com que os conhecimentos saiam de um lugar e cheguem em outro. Eles também nascem nesse espaço. Acho que esse é um ponto importante para que a gente possa... eu acho que talvez seja um dos primeiros, né, pilares antirracistas, né? Porque o racismo, de uma certa forma, inferioriza a experiência negra, inclusive a experiência do terreiro, em pensar, por exemplo, que é incapaz de produzir algo sofisticado como conhecimento. Então, no máximo, é um povo ali que fica, como diz o Jair Pereira de Jesus, ajuntando os ingredientes mágicos e não faz nada. Ou seja, que é algo, de uma maneira forte, redutor da experiência da produção de conhecimento desses espaços, em que a gente tem conhecimento sobre como funciona a natureza,
como é a natureza, ou seja, a estrutura da realidade, como nos relacionarmos, como nos cuidarmos, em cuidados coletivos, em cuidados individuais, relações com a saúde, com a cultura, com a educação, com a relação com os mais velhos, com os mais novos, ou seja, com toda a estrutura de um tecido social. Então, ele não é um lugar excepcional, onde algumas coisas estão acontecendo ali, em um momento e outro não, né? Acho que esse é um ponto importante para pensar que o terreiro é um lugar complexo, absolutamente complexo, cheio de nuances, e que por isso que as pessoas têm chamado, né, de um território tradicional, em que é um lugar em que a tradição se mobiliza, se revitaliza, e a tradição produz conhecimento. Esse é um ponto fundamental. Isso chega, né, é uma das coisas que gosto na proposta de Babalíncula, chega na escola, né, com esse pilar, né, de trazer um saber, né, trazer um saber produzido num espaço negro, num território negro, e pouco importa a cor das pessoas que estão nesse território. Este é um território negro, a gente nunca pode esquecer disso. Esse é um território que foi construído com saberes ancestrais negros e que sustentam esse modo de viver até hoje, né? Então, trazer esse saber já é um dos pilares, né? Mas, ao mesmo tempo, também, Babalíncula está propondo uma revisão de uma prática pedagógica, né, que também, não só com o saber, ou seja, não é só conteúdo, né, mas também prática. Então, o senhor vai falar, por exemplo, da circularidade como um princípio de organização do conhecimento no terreiro, e que pode ser uma maneira de organizar também a própria prática pedagógica na sala de aula. Tê-la como encruzilhada e pensar a encruzilhada como esse espaço em que múltiplas possibilidades de caminhos se abrem, mas também pensar em caminhos pedagógicos. Desengessando, vamos dizer assim, desengessando a própria prática, né? E que é um desespero. Todo mundo que está trabalhando, e não estou falando só de educação antirracista, né? Para quem está pensando em educação, para além do bancário, para além disso que é o reacionário e o conservador da educação, está tentando saber o que faz, né? O problema do como fazer é um dos grandes problemas para a educação antirracista e para qualquer outra educação que tente não ser algo redutor, algo simplificador, e algo que retire o protagonismo, inclusive dos estudantes e da sala de aula, como um lugar de produção de conhecimento. Então, essas propostas que Babalíncula traz, né, retomam essa ideia de enxergar a sala de aula como um lugar de produção de conhecimento, e é muito interessante porque vai trazer o corpo, né, o corpo como um lugar de produção de conhecimento, incluindo aí o corpo negro. Isso é muito importante, né, e isso é muito bonito na própria... nas próprias imagens do livro, né, que são corpos negros, e são corpos plurais também. Isso é muito importante, como esse corpo produz também conhecimento. E aí, Babalíncula, de maneira um pouco mais pontual, eu queria ouvir um pouco de como foi essa experiência, né, de decidir, né, porque, sei lá, imagino que você poderia, sendo um filho de Xangô, que no Brasil é compreendido como orixá não só da justiça, mas também do conhecimento, né? Durante muito tempo, no próprio sincretismo se junta São Jerônimo, porque ele é um codificador, ele é um sábio, né? Um doutor que sistematiza, exatamente por essa figura histórica no próprio pensamento africano, que vincula a sabedoria, o conhecimento a Xangô. Poderia ter sido Xangô. Mas por que foi Exu? Como foi que Exu chega nesse projeto? Exatamente nesse contexto tão tensionado que isso chamou a atenção, em que nós temos um governo desgovernador, profundamente racista, que incitou o racismo contra as comunidades de terreiro, incitou fortemente, né? Que não começa com ele, obviamente, mas isso se acirra nesse momento, e na figura, digamos, mais polêmica do panteão e da prática do terreiro que foi Exu. Como é que isso chega nessa determinação? Ou é Exu mesmo quem se governa na palavra e chega, não é, nessa proposta? Eu queria entender um pouco nessa chegança, porque a gente poderia ter chegado por outros lugares, né? Rufino, por exemplo, hoje
está fazendo algo muito interessante, por exemplo, trazendo outros signos, né? Ele começa lá atrás com Pedagogia das Encruzilhadas. Eu tive a alegria de escrever a orelha, né, do Pedagogia das Encruzilhadas, lá em 2019 ainda, já é um livro que já não é tão recente. Mas ele começa com essa pedagogia de Exu. Hoje, outras figuras do próprio terreiro têm sido mobilizadas, né? Inclusive o próprio Ogum, no Vence Demanda dele, né? Enfim, você tem outras figuras sendo mobilizadas. Mas Exu chega aqui, né? É Exu que vai para a escola nesse projeto. E eu queria entender um pouco de como que se chegou. Porque você falou do modo como o Baba Sidney lida, o próprio Rufino, que é uma das referências do material, né? Mas como foi na experiência de Baba Lincoln, né? A chegança de Exu aqui como esse fundamento ao mesmo tempo metodológico, epistemológico, didático, qualquer coisa menos ritual. Isso é o mais sensacional, né? E como é que ele chega aí, né? Quando a gente tinha Xangô, por exemplo, né? Sim, poderia ser Xangô, poderia ser Oxum, né? Minha mãe, aqui tem a mão no meu ori, né? E quem me dá toda a sorte e felicidade, poderia ser Oxalá, poderia ser Ossan, Oxóssi, até a Pombangira, né? Minha amiga fiel de todos os momentos. Mas nessa andança, durante esse cenário de lives, durante esse cenário bolsonarista, eu comecei a dialogar com muitas pessoas e comecei a sonhar com Exu. Literalmente sonhar com Exu. Interpretar esses sinais, né? E aí eu comecei a entender também na pesquisa que Exu ele era o único capaz de desestruturar o racismo. O único capaz de fazer com que o racista ele se deslocasse, né? Porque é tanto que eu brincava muito, não demonize, como era eu e o bolsista, não demonize meu satanás, uma coisa assim, durante as lives, né? E aí, dizendo que Exu ele era o único capaz de desestruturar o racismo. E aí, no carnaval seguinte, Exu ele sobe no topo da Marquês de Sapucaí. E Exu se torna, né, o orixá mais pesquisado no Google. Não sei, acho que vocês lembram, né? Logo em seguida. E aí esse cenário ele vem sendo montado muito num cenário de reposicionamento cognitivo, né? De dizer que o dono do corpo, o dono do mercado, o dono do caminho, o grande comunicador, ele não tem nada a ver com Satanás, com o diabo, com o demônio, dessa construção histórica e social que é tão reforçada ainda pelos coleguinhas neopentecostais e todas as outras estruturas racistas que utilizam para tanto amedrontar quanto amordaçar mentes e corpos. Então, Exu, eu compreendi, a partir de tantas ideias, tantos sinais, tantos elementos, que Exu ele era realmente o agente que precisava impulsionar esse reposicionamento cognitivo. Entendendo que Exu ele é o dinamizador e estruturador de epistemologias muito potentes. Então, eu disse assim, duas coisas. É interessante que a gente primeiro pense um cenário de um outro paradigma que nós não vamos excluir nada, mas que possa lançar lentes para que essas lentes nos vejam como potência. Então, um outro paradigma em que, estando no centro da ciência, esteja ali uma categoria que é a ancestralidade. Nós estamos, por exemplo, hoje, vivenciando uma crise climática que vai se acentuar de forma absurda. O que significa isso? O distanciar da humanidade do contexto e cenário de conexão com a natureza e, consequentemente, a ancestralidade. Então, nós precisamos hoje entender
que ancestralidade tem que ser categoria fundamental para o elemento chamado ciência, né? Para a ciência, para a produção do conhecimento, para a produção de novas tecnologias, para a forma de reinventar o mundo. Só que o capitalismo, o patriarcado e todo o racismo e todas as outras estruturas vão fazer com que a gente realmente, né, seja projetado como um movimento de areia movediça para esse bolo, né, de alienação. E as redes sociais, elas estão aí para isso, né? O conhecimento mínimo, o currículo dentro desse cenário do conhecimento mínimo. Então, o Exu, ele vem a ser esse reposicionador, esse agente que nos desloca, porque a gente vai ter que explicar quem é Exu, vai ter que explicar quem é esse cenário em que Exu, ele cobra essa ideia de compreensão a partir da ciência, de base newtoniana e cartesiana ainda, na maioria dos cenários, e como, na verdade, a gente vai conseguir dialogar, né? Eu até estava no evento aqui no Ceará com o Rufino, e eu dizendo, Rufino, Exu, ele nos tira... Muita gente diz que Exu é o caos. Eu não gosto dessa perspectiva. E ela não é interpretada direito. Exu, ele nos tira do caos e nos leva à ordem. Só que não é aquela ordem, né? Aquela ordem que vai nos escravizar novamente. É uma ordem que vai nos posicionar. Exu nos tira do caos e nos leva à ordem. Por quê? Porque ele é o responsável por abrir caminho. Ele é o responsável por abrir caminho. Exu me pega naquele bolo e diz assim, vem cá, Lincoln, eu vou ajeitar a tua vida e tu vai dar equilíbrio à tua cabeça para tu traduzir isso. Imagina aqui, Anderson, há 25 anos atrás, eu poderia ter sido levado para um hospital psiquiátrico. E eu fui levado para onde? Para dentro do terreiro. Eu poderia hoje não estar contando essa história. Quantas pessoas, no lugar de ir para o terreiro, não foram para o hospital psiquiátrico? A minha sorte foi a dona Mariazinha, né? Não vou lembrar, foram tantas Marias, Franciscos, que fizeram curas no decorrer da minha vida inteira, no contexto espiritual e energético, dizendo desde aquele momento que eu tinha que ser pai de santo, que fez com que meu pai e minha mãe entendessem, não, esse menino ele realmente tem que ir para o terreiro, né? E quando eu cheguei a botar o pé dentro do terreiro, eles disseram, agora você vai vender sua alma. Não vá. Aí eu disse, eu quero ficar bom. Eu preciso ficar bom. Eu preciso do meu equilíbrio. Porque eu sabia o que eu sentia. Não era só o adoecimento mental. Era o meu processo de compreensão dos meus cosmosentidos. Então, Exu, ele foi o grande agente disso tudo. Sabe? Desse processo de compreensão de quem eu sou e do que eu tinha que fazer naquele momento. No momento de enfrentamento. Esse processo de reposicionamento, ele me faz apontar a construção, por exemplo, de uma outra perspectiva científica que dê elementos para todo esse processo de reposicionamento do legado ancestral africano e afro-brasileiro, que é a exuística. Vamos pensar uma outra ciência, que a gente possa contemplar toda essa gama de saberes também, né? Vamos pensar o nosso território, como a Silvani disse, como ilhas de África no Brasil, mas como o território em que nós compreendemos o diálogo como povos, e não mais como aqueles macumbeiros no fundo de quintal. Então, eu estou querendo dizer hoje, sabe, que a circularidade, a corporeidade, a ancianidade, e os vários outros princípios, o axé, vários outros princípios filosóficos e valores civilizatórios podem ser potentes para a compreensão de outras perspectivas epistemológicas. E aí eu subdividi.
né, a escrita do livro em 3 momentos. Primeiro, pensando esse reencontro com o legado ancestral a partir da ideia do paradigma, dizendo que o terreiro também é uma escola, né, mas também dizendo que, para contribuir com a formação de professores, nós precisamos ir para a disputa de um outro referencial didático-metodológico. E esse referencial didático-metodológico, ele traz um caminho, né? Eu trago um caminho. E Exu traz um caminho que é pensando a sala de aula como uma encruzilhada. É pensando o professor como Exu, a professora como Exu. Ou seja, como um agente de transformação em potência. E, principalmente, reescrevendo esse cenário, né? E pensando hoje que os nossos estudantes, que as nossas crianças e jovens, vão se tornar Exus que vão reescrever o presente e desenhar um outro futuro, porque eles vão se conectar com essa gama de saberes que estão presentes dentro do terreiro. Aí você pergunta, dê exemplo prático. Meu amor, está falando com o físico. Vamos lá. Se você for pensar, por exemplo, dilatação térmica, a gente pode começar por onde? Por Ogum. Se você for pensar, por exemplo, fenômenos atmosféricos, você pode começar por onde? Por Yansan. Pegando o mapa da África e mostrando onde foi pensado, por quê, onde é, qual a cidade de Yansan, todo aquele cenário lá, né, que faz com que aquela profundidade de conhecimentos e tecnologia seja exaltada, mostrando o processo de conexão. Por exemplo, com Xangô, que é minha ancestralidade, mas que, ao mesmo tempo, os seus descendentes ainda estão lá até hoje, em Oió. Eu estou falando só de um cenário da África, da Yorubalândia, da África nigeriana. E as outras Áfricas, que também estão no Brasil, que a gente pode mergulhar e tentar perceber. Eu vou pensar tudo isso a partir de quê? De uma ideia da educação contextualizada. Porque não adianta, por exemplo, eu ir discutir a perspectiva iorubá se eu tenho um terreiro de Angola na esquina da escola. O professor faz pelo menos essa leitura, esse cenário ele é feito porque aquelas crianças do terreiro estão dentro da escola. Entendeu? E não é levar nenhum outro orixá em que seu Vodum ou a Pombagira para dentro da escola. Não é sobre ritual. É falando dessa dimensão de saberes e conhecimentos que estão presentes ali, que a gente sabe fazer, né? É falando de natureza, de compreensão ambiental. É falando, por exemplo, de consciência de preservação que nós temos dentro do terreiro. É falando da perspectiva de valores que nós trabalhamos desde sempre e as famílias perderam. Perderam. Quem está no chão da sala de aula, escuta no cotidiano o pai e a mãe dizer: "Ô, professor, eu não sei mais o que é que eu faça com esse menino, eu não consigo mais dar conta dele. Eu não consigo mais dar conta dele. Eu lavei minhas mãos." E aí, semana que vem, ou um mês depois, ou um ano depois, você sabe a notícia que aquela criança ou aquele jovem foi executado, porque se envolveu no contexto de disputa das facções. Então, o cenário familiar do terreiro, que a gente sabe, é um cenário que salva vidas todo dia. Assim como a capoeira salva, assim como a escola de samba salva, assim como o cenário de reestruturação de famílias salva. Então, a gente faz isso. Mas isso não é compreendido porque a nossa família não é entendida. Ali todo mundo é macumbeiro, no contexto do estereótipo, né? Todo mundo ali vai ser servo do diabo. Então, hoje, é isso que eu falo em projeto de disputa, é isso que eu falo em projeto de reposicionamento, né? Então, esses sinais, essas ideias, elas se materializam no contexto dessas lives e eu consigo jogar alguns filtros que estão presentes dentro do livro, né? Isso nas escolas. E aí a galera perguntando onde é que compra. Na Amazon.
como todos os outros. Quem é assinante da Amazon está até gratuito lá. Quem quer receber ele material, vai no site do Instituto Parentes, ou então na Amazon você compra. Você baixa ele gratuito na Amazon. E-book. Eu quero que as pessoas leiam. Eu quero que esse conhecimento ele rode o mundo. Porque são ideias que são ideias nossas. Hoje a gente só está falando uma outra língua, né? Mas que já já ela vai ser compreendida. Então, tem colegas que dizem assim, Lincoln, o pessoal vai entender isso nas escolas daqui a 10 anos. Eu digo, ótimo. Esse é o papel, traduzir. Então, vem outras coisas por aí. Como você sabe que agora a gente está pesquisando Ori, né? Por que é interessante pesquisar Ori? Porque nós estamos vivendo num cenário também de adoecimento por conta das redes, né? Então, como é que a gente se conecta outra vez com o nosso sagrado, com o nosso chão, com a nossa ancestralidade? É muito por aí, Anderson. Uau, o pessoal só diz o seguinte aqui, né? Mas sensacional, né? O pessoal está assim, encantado. O Adriano Coutinho dizendo, é interessante que território no terreiro tem sentido de porteira. O território ocidental é fixo, já na africana, na figura de Exu, o giro território é troca. Estou te devolvendo, professor Anderson. Acho que a gente podia, até porque já passamos de 1 hora, para a gente ir pensando um pouco nos encaminhamentos, e se a gente vai às questões que estão no chat, né, os comentários, embora a Silvani já tenha feito vários deles, eu não sei se o Balincolli quer interagir com alguma dessas questões, e aí eu no final queria fazer uma provocação, porque Exu também mora na minha língua, né? E aí eu queria fazer uma provocação a partir daí. Na verdade, a gente teve mais, as pessoas dialogando, contribuindo. Eu li a maior parte dos comentários aqui. A Sônia perguntando como adquirir o livro, o professor Lincoln já disse, está lá na Amazon. Dá pela Amazon, quem é assinante pode baixar o e-book gratuito, e lá também o senhor disse que consegue comprar. Qual é a editora, o senhor citou? Na editora Parentes, no site do Instituto Parentes. Parentes, Instituto Parentes. Tá. O Emerson perguntando, sou Emerson, estudante de doutorado da Universidade Federal de Pernambuco, gostaria de saber ele colocou ontem, mas acho que é onde existem escolas de terreiros. Acho que não sei se acho que os próprios terreiros são escolas, né? Mas vamos lá. Essa foi a tese que Babalenko sustentou, né? Que o terreiro é uma escola, mas imagino que ele esteja perguntando em escolas formais. Escolas formais que funcionam em terreiro. Nós temos várias pelo país. Uhum. Né? As mais velhas estão na Bahia, seja a vinculada com o Curuzu, a Eugeniana dos Santos, que é no Poafonjá. E nós temos uma aqui em Goiás Velho, né? Cidade da Cora Coralina, né? Na cidade de Goiás, isso. Goiás Exatamente. Velho. Enfim, nós temos várias escolas, vários terreiros que resolveram abrir suas portas para hospedar escolas de educação formal, né? Essa noção de escola que Babalincolli chamou a atenção, ela não é exatamente uma escola formal, né? O que não deixa de ser uma escola, né? Mas eu imagino que a pergunta era sobre essas escolas formais, né? Deixa eu passar para o Babalincolli, então, fazer um fechamento, aí depois eu te passo para você encerrar, viu, professor Anderson? Mas só que eu acho que vale a pena fazer essa provocaçãozinha antes e a gente encerra com ele. Ah, tá bom. Uhum. Porque eu estou aqui pensando numa coisa, né? Uma dos horizontes, né, que o trabalho de Babalincolli traz é essa ideia de pensar que o racismo
ajudou a construir os currículos, né? E ajudou a construir as práticas pedagógicas tais como a gente conhece, né? Ou seja, a escola só é como é porque tem um racismo ali por trás, e isso é exatamente a tese de que a gente precisa descolonizar, né? Então tem um horizonte decolonial na proposta do Exu nas escolas, né? E nesse horizonte tem uma perspectiva de pensar uma ideia, né, que eu sou muito desconfiado dela, né? Já várias vezes já conversei sobre isso com Silvani, enfim, mas aí eu fiquei pensando aqui, né, com o modo como ela aparece, embora tenha aqui menos a ideia e mais o nome, e eu vou tentar explicar isso, né? Que é a ideia de valores civilizatórios, né? Que é uma ideia muito uma expressão muito presente, né? Mas que parece que é Exu torcendo a palavra também. Por que eu sou desconfiado dessa expressão, né? Porque um dos nomes do projeto colonial que apareceu no mundo moderno, da relação com a Europa, com o continente africano, da relação da Europa com o continente americano, eles não chamavam o próprio projeto de projeto colonial. Eles chamavam de projeto civilizatório. Porque essa ideia de civilização, de levar ou espalhar a civilização para o mundo, né, tinha a ver exatamente com deixar de ser aquilo, né, que eram os bárbaros, os selvagens, os atrasados. Ou seja, a noção de civilização ela nasce em oposição à noção de barbárie, né? A noção de selvageria, de atraso, né? Então a civilização é o que nos coloca, que nos faz progredir, que nos faz avançar aí para frente. Acontece, né, que exatamente o modelo a partir do qual essa noção de civilização foi criada, essa noção de processo civilizatório, e daí valores civilizatórios, saberes, organizações, instituições civilizatórias, foi exatamente a experiência africana e a experiência indígena. Essas foram as duas experiências que foi preciso transformar em bárbara, foi preciso transformar em selvagem, foi preciso transformar em atrasada para que a noção de civilizatório aparecesse. Ou seja, eu tenho que abandonar o africano, eu tenho que abandonar o indígena para que o civilizado seja, de alguma forma, reverberador do projeto civilizatório, né? Muito curiosamente, se tem alguma coisa que não aparece no projeto do Exu nas escolas, é essa distinção entre o bárbaro e o civilizado, nada disso. Aliás, há uma denúncia, né, de que a própria linguagem, né, que foi informada nos currículos que sustenta isso é uma linguagem colonial. Então, por isso, inclusive, o livro se localiza nesse contexto decolonial, e que é uma das potências do livro, né? Você nos apresenta, sei lá, como Exu como um patrono decolonial, né? Isso é muito, muito bonito aí, né? E muito antes de qualquer discurso latino-americano sobre isso, né? Aí eu fico pensando, né, se a gente às vezes não cai em algumas armadilhas que eu já caí, inclusive. Isso não é uma denúncia, é um convite para a gente pensar, né, se a gente não pode criar outros vocabulários, né, que não, de alguma maneira, assumam, né, essa perspectiva, por exemplo, de haver algo como valores civilizatórios, sistemas civilizatórios, estruturas civilizatórias, né? Porque a civilização é um deslocamento para onde, afinal de contas, né? A gente começou a nossa conversa aqui falando do Okotô, né? Esse caracol fundamental que Babai Nantobi fala tão bem sobre, né? E talvez a gente possa pensar, né, em trazer esse signo de Okotô, né? Talvez sejam valores ocultantes, sei lá, a gente inventa alguma palavra para isso, né? Que nos faça não andar em linha progressiva, porque a noção de civilização, o valor civilizatório é um valor progressivo, né? E a gente está seduzido por essa ideia. E isso não é um equívoco, diga-se de passagem, porque durante muito tempo a gente
respondeu à acusação do racismo dizendo: nós não somos atrasados, nós também temos valores que organizam o mundo, nós também temos valores que fazem com que o mundo progrida, com que o mundo se desenvolva, com que o mundo avance. Que conversa é essa de que os valores civilizatórios só são ocidentais? Então, nesse sentido, não há que se fazer uma denúncia disso, né? O que, para mim, é difícil. Por isso que eu falei que Exu morava na minha língua, porque a minha relação com a história das palavras é muito importante. Eu queria que a gente pudesse pensar em alternativas a essas... já que o próprio livro é uma busca de alternativas, isso é um convite maravilhoso, né? E, obviamente, isso não diminui em absolutamente nada o projeto do livro. Mas em como é que a gente, seguindo a própria proposta do Exu nas escolas, a gente possa encontrar um outro mundo das palavras também, que a gente não precise pagar um tributo, do mesmo jeito que a gente não quer Exu sendo chamado de Satanás, talvez Exu não queira que os nossos sistemas de valores sejam civilizatórios, porque o sistema civilizatório foi exatamente o que fez Exu virar o Satanás. Acho que isso é um ponto importante para nós. Mas era só uma coisa para a gente pensar junto, não é uma... Sei lá, porque, como você chamou a atenção, é um projeto que está ainda, né? Ele é um projeto, né? Ele está em movimento como o próprio Exu. Então, eu queria que a gente pudesse pensar junto. E isso não é uma crítica ao livro, porque isso não é um valor. Aliás, essa é uma expressão que vem do próprio Sidney Nogueira, né? Enfim, isso não é do Exu nas escolas, né? Isso vem de outros lugares, enfim. Então, como é que a gente pode pensar juntos, inclusive, né? Porque Exu também é o senhor do Ipadê, é o que reúne, né? É o que nos faz estarmos reunidos. E como é que reunidos a gente pode inventar outras palavras? A Silvani sempre me pergunta qual é a expressão que a gente coloca no lugar. Eu sempre tenho dificuldade de responder isso, né? A Silvani hoje aqui usou a expressão de valores fundamentais. Às vezes eu uso valores de organização social, mas parece que não é só isso. Enfim, eu também não sei qual é a palavra que a gente põe no lugar. Mas é só, de repente, pensar aqui que coletivamente a gente possa encontrar outras, né? Eu acho que eu aceito até a tarefa da gente, né, pensar, porque como você disse, né? E aí eu volto ao começo da live. O meu projeto de fuga da universidade não deu certo. Troca a rua. Volte. Escapulida não deu certo. Mas foi nesse construir coletivo que a gente chegou até aqui. E eu agradeço a provocação, Anderson, porque realmente é um processo de reposicionamento e reescrita, né? Ou escrita de uma história que não nos era permitido, né, pensar de forma nenhuma. Então, hoje, a gente tem muita coisa para amadurecer enquanto ciência. Todos os dias eu vejo isso dentro da sala de aula, lá da Unilab, onde eu, às vezes, tenho alunos africanos de 4 nacionalidades diferentes, quilombolas, de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas e do semiárido, né? Do semiárido aqui, cearense. Então, é uma gama de experiências e diversidades que nos faz pensar realmente um mundo de construção a partir de todo esse cenário. Então, eu vou pegar o que você me disse e eu acho que nós vamos ter muitos momentos nessas encruzilhadas aí para estar, né, apontando esses outros caminhos que se abrem hoje. Concordo, né? Concordo. Mas quando eu pensei, assim como os outros e outras também, nesse espaço de reposicionamento e disputa. Então, nós queremos dizer que nós também temos os nossos saberes como potência, né? Então, hoje, como nós vamos redesenhar também essa linguagem a partir dessa gama de saberes? Eu sei que vai ficar lindo, vai dar trabalho. Mas dizer assim, muita coisa dá trabalho para a gente entender, né? Para a gente conectar
só contando um Itã que eu acho que com certeza vocês conhecem, mas quando nós decidimos vir para cá, e Eledomare nos concede a permissão e nos manda a casa de Adialá fazer a modelagem do nosso Uri, ele convoca todos os nossos ancestrais e nessa grande festa é moldado o nosso Uri, que traz os nossos odus, os nossos caminhos de vida. Cruzando o portão do Orum para o Aie, né? O Nibode Orum vai nos perguntar quais são os nossos planos. E Exu, ele apaga a nossa mente para que a gente venha para o Aie, encarne, nasça, né? E construa a nossa trajetória. Nós estamos aqui tentando, nos encontrando nessas diversas encruzilhadas de Exu, e Exu ele está nos mostrando o que nós já fizemos como um acordo lá atrás, para que a gente reescreva esse momento presente aqui nesse cenário terrestre. Nesse cenário hoje, onde nós precisamos partir para essa disputa, para potencializar os nossos, né, e os nossos povos. E aí eu acredito que sim, a gente tem que pensar e reafirmar todo esse contexto dessa memória que está aqui, em que a gente vai acessando a todos os momentos de reencontro, todos os momentos de encantamento, né? Todos os momentos em que nós vamos nos encantando de novo pela vida ou nos encantando de novo pela caminhada. Então, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de falar, né? Durante algum tempo, eu carreguei o peso dessas escolhas de publicar o Exu nas escolas, de publicar e esse peso jogado, né, pelos coleguinhas neopentecostais, pelo bolsonarismo, mas hoje eu estou forte para a guerra, então agradecido sempre aos ancestrais e a vocês por abrirem a caminhada e me deixarem aqui trazer tantas ideias hoje também para a comunidade aí virtual. Tá bom? Obrigado. Nós é que agradecemos, Babalíncoli, nós é que agradecemos. Tata, em Cocinambá, diga aí. Queria primeiro agradecer, né, essa conversa e pensar um pouco dessa questão do entrevistas, né? No que a gente pode gerar nesse entre aí, né? Entre essa imagem que a gente trouxe, etc. E tampouco eu estou seguro de que as coisas que eu penso sejam a verdade de lugar nenhum, porque é isso, aqui Exu faz o erro virar acerto, mas também ele faz o acerto virar erro. Então a gente vai brincando com isso e acho que o processo de estudar tem muito a ver com isso, né? Não achar que eu estou certo e o senhor está errado, ou que você está certo e eu estou errado, ou que Silvani é a que tem a verdade, etc. A gente só estuda se tem coisas no entre. Eu acho que essa é a proposta e queria agradecer então, Babalíncoli, pela generosidade em partilhar com a gente essa história. Leiam o material, a proposta é uma proposta muito bonita, é uma proposta que ajuda a desconstruir esses imaginários absolutamente equivocados em torno de Exu, em torno das relações entre terreiro e educação, que ajuda a gente, inclusive, a desconstruir esse medo, né, que as pessoas foram criando de que trabalhar com qualquer coisa africana pode levar os meninos para Macumba. Inclusive, se a gente trabalhar com a ideia do terreiro, você não vai levar os meninos para Macumba ainda assim. Acho que esse é um ponto importante, apesar de que uma das palavras que aparece exatamente Macumba para desconstruir isso, eu acho que é muito bonito, né? Então, muito obrigado, Babalíncoli, parabéns pelo trabalho e pela generosidade da partilha e que a gente possa continuar nessa interlocução, em que a gente aprende muito também, né, enquanto está vendo essas outras construções e ver que tanta coisa que a gente tem ainda para fazer, não é? Quando a gente está falando dos 20 anos do parecer da professora Petonilha, que, aliás, Silvani, a gente em algum momento precisa trazer esse... Sim, vamos organizar uns 3 diálogos seguidos a respeito. Vou conversar com você para a gente pensar. Uhum. Eu acho que é muito importante.
Não só por conta dos 20 anos, mas por conta da própria Petronilha, que é uma coisa que se move, né, movendo o nosso próprio pensamento, muito importante. E agradecer a você, Silvani, né, por ser sempre essa parceira generosa, né, e querida, que traz para a gente, como o nosso Exu de saia, né, que nos ajuda a pensar. Eu estava ouvindo vocês e olhando aí, eu não me canso de olhar, o Okotô aí está à esquerda o Okotô é o símbolo, é a identidade do pensar africanamente, né? Então, o rapaz que criou para a gente essa identidade visual, eu expliquei para ele, eu nem sei se ele entendeu bem, mas que ele traduziu, olha aí, o Okotô aí colocado. Gente, muito, muito obrigada, muito obrigada. O Zeca Medrado disse o seguinte: me sinto sempre alimentado quando vejo esses encontros. Muito bom encontrar corporeidades tão potentes nessas encruzas. Axé. Adriano Coutinho, que Exu sempre esteja presente em nossas vidas. Muito grato por essa noite. Bom, gente, é o seguinte, nós não voltaremos na próxima semana, porque nós estamos com uma série de agendas na próxima semana em Brasília. Então, estaremos lá cuidando dessas agendas. O provável é que nós voltemos apenas no dia 13 de junho, com a coluna IPEAFRO. Pode ser que consigamos voltar antes, mas o que está confirmado 13 de junho estaremos aqui transmitindo a coluna IPEAFRO, nossa parceria lá com o IPEAFRO. Por fim, acho que Fátima colocou uma coisa aqui para encerrar mesmo, dizendo: fique imaginando a realidade de algumas escolas onde professores e até professoras, inclusive negras ou pardas, carregam o atravessamento do racismo que vem de longe. Entrava nessa construção. É isso. É o que Babalícola se propôs. Vou plantar o Exu aí na entrada de cada uma. Vamos revolucionar esses processos que estão colocados na educação formal e que fazem tão mal. Diga, professor Anderson. É só dizer da alegria de poder encerrar com o Exu, né, a programação do mês do aniversário do canal. Realmente. Falando sobre Exu, né, que é a nossa identidade visual. É Exu, né? Que boa lembrança. O caminho vai estar aberto já para reabrir, né? Sim. Babalícola, parabéns pelo seu trabalho, muitíssimo obrigada pela generosidade de vir aqui compartilhar toda essa sua elaboração, muitíssimo obrigada. Professor Anderson, muito, muito obrigada. Afronautas, a cada uma de vocês, muito obrigada. E como eu sempre digo, ao encerrar, e agradeço ainda mais por estarem conosco assim, na noite anterior ao feriado. Muita gente já está aí circulando e vocês deram um tempinho aqui conosco, agora circulem, porque vocês também merecem. Então, por gentileza, fiquem à vontade e vão pegar um pouquinho de lazer, porque nós também precisamos. E aquilo que eu sempre digo ao encerrar, né, gente? Autocuidado e cuidado mútuo são ferramentas ancestrais que nos trouxeram até aqui. Pratiquemos, cuidem-se muito bem, aproveitem o feriado. Nos vemos aqui, provavelmente, no dia 13 de junho, é o que temos confirmado. Até lá, muito obrigada.